Muitas vezes não damos conta do tamanho da obra que estamos envolvidos. Muitas vezes nós não conseguimos perceber o contexto todo e ficamos distraídos. Mas há uma luta, amados. Há uma luta, e quando a gente fala de família, quando nós falamos sobre a obra de Deus, o propósito eterno de Deus, nós precisamos compreender que temos muita resistência quando nos propomos a colaborar com o cumprimento do propósito eterno de Deus, a usar as nossas vidas, a entregar as nossas vidas no cumprimento e estabelecimento do reino de Deus sobre a face da terra. Quando eu estava meditando sobre o assunto para falar aqui hoje, eu buscava um exemplo que pudesse trazer para nós o senso da necessidade, da importância dessa luta. E aí, ontem à noite, quando eu estava tomando banho, só que Deus tocou o meu coração e me colocou na dependência dos irmãos, porque o tema que ele tocou não é meu domínio, é futebol. Aí eu consultei os universitários aqui, falei, deixa eu checar para ver se é isso mesmo, né? E confirmou, testificou, né? Então vamos iniciar a reunião falando disso, vocês vão perceber onde eu quero chegar. Vocês lembram daquela Copa de 1966? Ou vocês já assistiram algum VT? Melhor, né? Tem gente que assistiu ao vivo, né? Tem gente que só no VT, tem gente que nem sabe o que aconteceu. Mas olha só, quem que era a principal figura do Brasil nessa Copa? O Pelé, né? Era destaque e tal. E havia um jogo Brasil e Portugal logo no início da Copa. O que Portugal fez? Quem lembra? Colocou um cara para marcar o Pelé, mais do que isso, para pegar o Pelé. É o Elvis? E o que aconteceu? O cara tirou o Pelé de campo, o cara machucou o Pelé teve que sair, não pôde colaborar com o Brasil naquele ano, e o Brasil foi eliminado. Não foi isso? Os universitários de futebol aí me ajudam. Isso, pelo que eu não me lembro, foi isso, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando há um conflito, quando há uma rivalidade, o inimigo vai procurar a principal arma do adversário e tentar anular ela. E se ele conseguir debilitar ou destruir aquela arma, ele praticamente venceu a guerra. Não é isso? Amados, Deus tem um propósito. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 46, verso 10. Um propósito concebido no coração de Deus, muito antes todas as coisas viessem a existir. Por isso é chamado de um propósito eterno. E todas as coisas que Deus fez, faz e fará estão alinhadas com esse propósito e visam o cumprimento desse propósito. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. Farei tudo o que me agrada. Essas palavras do Senhor, por meio do profeta Isaías,
mostram que esse propósito que está no seu coração vai ser realizado. Amém? Deus tem um propósito e o cumprirá. Ele desejou ter muitos filhos santos diante dele na eternidade, e isso acontecerá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão engajados na obra de formar essa família eterna, a igreja. E a família, aí eu digo marido, mulher, filhos e filhas, é uma ferramenta de Deus para avançar com o seu propósito eterno. Amém? Vocês percebem isso? Que a família, a nossa família, eu, minha esposa, meus filhos, somos uma ferramenta, uma estrutura de Deus para avançar com o seu propósito eterno. Formar famílias santas é fundamental para o cumprimento do propósito eterno de Deus. Agora, vamos ligar isso com o exemplo que eu dei da Copa de 66. O que você acha que o inimigo vai fazer com uma família se ele sabe que ela é estratégica? Ele vai deixar tudo seguir avançando assim, sem nenhuma discussão? O que você acha que o time inimigo vai fazer? Como é que você acha que eles vão agir? Eles vão pegar firme? Eles vão bater nessa questão da família? Eles vão tentar destruir? Com certeza. E é isso que nós temos visto. Pelo fato da família ser uma estrutura e uma ferramenta de Deus para o cumprimento do seu propósito, existe uma poderosa oposição contra ela. Existem 3 forças coligadas lutando contra a família: o mundo, Satanás e a carne. E são coligadas por quê? O que significa ser coligadas? Que estão juntas nisso. Por que elas são coligadas? Porque Satanás é o príncipe desse mundo. E a base de atuação dele no ser humano é a carne. Então nós vamos ver cada uma dessas forças, ver como elas têm atacado a família, e depois também nós vamos fornecer as armas da nossa milícia. Nós temos armas. O nosso exército tem armas poderosas e muito mais poderosas que o exército inimigo. Mas nós precisamos estar conscientes dessa luta, dessa batalha. Porque uma das vantagens que um exército tem sobre o outro numa guerra é a surpresa. É chegar de surpresa, pegar o inimigo desprevenido. Vocês lembram daquele ataque a Pearl Harbor? Hoje eu tô antigo, hein? Mas de quem não lembra, vai pelo menos ter assistido o filme. Qual que foi a principal arma dos japoneses quando atacaram Pearl Harbor? Os kamikazes. Mas mais poderoso que o kamikaze, sabe o que foi? A surpresa. Porque se eles chegassem com um monte de piloto kamikaze lá, e todas as armas dos Estados Unidos estivessem prontas para derrubar o bichinho, a armada japonesa jamais se aproximaria da costa americana. Eles eram extremamente superiores em poder militar. Agora, pegou todo mundo desprevenido, pegou os soldados nos alojamentos, pegou todo mundo, né? E o massacre foi tremendo. Então, amados, precisamos saber da estratégia que vem contra nós e levantar a guarda. Amém? Vamos lá, vamos começar falando do primeiro aqui, o mundo. Abre a sua Bíblia em Colossenses,
capítulo 2, verso 8. Vamos prestar atenção nesse texto. Tenham o quê? Cuidado. Amados, se você ler na Bíblia uma palavra que um apóstolo está dizendo cuidado, o que significa? Luz vermelha piscando, sinal de alerta, perigo, não é isso? Tenham cuidado. Então, quando você lê alguma coisa assim na Bíblia, você tem que, opa, aqui eu tenho que dedicar minha atenção. Quando você está, por exemplo, dirigindo o carro lá, vê uma placa amarela, tal, assim, ou então vem aquele letreiro luminoso na frente, cuidado, tal, assim, você já tem que ficar o quê? Atento, alerta, prestar atenção, que tem perigo. E o que ele mostra aqui para a gente? Cuidado para quê? Para que ninguém os escravize. Escravize é o quê? A filosofias vãs e enganosas. Filosofias. O que são filosofias? Maneiras de pensamento, princípios de pensamento, não é isso? Filosofias vãs e enganosas. Uma maneira errada, distorcida de pensar, sem valor, forjada no engano. É possível que você pegue toda uma coisa banal, venda ela de maneira bonita e atraia muita gente para seguir aquilo que você está vendendo, por causa do engano. Quanto nós não encontramos disso hoje? Quantas pessoas não ficam atrás de coisas banais, que não acrescentam nada para a sua vida, porque isso é vendido, é dito por aí que é bom, que é legal, que é importante e tal, e que quem faz aquilo é legal, que vai ter assunto para conversar depois, e assim, por aí afora, mas que não soma nada na sua vida, por isso que é sem valor, é vão. Amados, nós precisamos aprender a pensar, ter senso crítico, verificar se o que estão querendo que eu pense está correto. Às vezes você acha, alguém divulga uma notícia na internet, você já sai logo achando que é correto, você já sai divulgando. Senso crítico, isso é assim mesmo? Notícia de jornal, princípios lançados pela mídia, isso é assim mesmo? Conceito que o mundo defende e dá por correto, estabelece lá o seu carimbo, validando aquilo como uma prática correta da sociedade, e nós engolimos e não questionamos. Precisamos ter senso crítico. A falta de uma boa filosofia permite a entrada de uma filosofia enganosa. Qual que é a sua filosofia? O que eu quero dizer com filosofia? A sua maneira de pensar. Como é que você pensa? Como é que você crê? O que você defende? O que você condena? Se você não tiver uma boa filosofia, uma filosofia enganosa entra e estabelece ali a sua bandeira, e a sua mente fica escravizada àquele pensamento, àquela maneira de ser. Filosofias vãs e enganosas que se fundamentam em tradições humanas. Agora vamos começar a descer com esse negócio um pouco mais para a prática. Tradições humanas. O que são tradições humanas?
são práticas e conceitos comuns na sociedade. Quando a gente pensa em tradições humanas, a gente lembra logo de formalidade ritual de culto. Não é isso que está falando aqui. O que são tradições humanas? São práticas e conceitos comuns na sociedade dos nossos dias. Por exemplo, o seu principal objetivo deve ser ter uma vida feliz, agradável e farta. Não é isso? Não é uma filosofia comum na sociedade? Todas as propagandas de TV apelam para isso, para que você seja feliz, para que você tenha lazer, para que você faça o que lhe agrada, para que você tenha conforto, e aí a coisa vai. É comum, é um pensamento comum na sociedade. Agora, nós questionamos essa filosofia, essa cultura, nós temos uma contracultura, nós nos levantamos contra o lixo que o mundo quer colocar dentro da nossa cabeça, ou nós recebemos ele? Outra coisa aqui, estou falando algumas filosofias aqui, a lista é infinita, tá? Estou colocando aqui para alimentar o assunto. Levar vantagem em todos os negócios que fazemos. Está certo isso? É comum isso na sociedade ou não? Que a coisa pode continuar indo mais para baixo, né? Beber na mesa do bar com os amigos. Quer coisa mais comum e mais agradável por aí? O happy hour. Você está lá e tal, aí fala, vai conversa e tal, bebê, enche a cara e fala de todo mundo e sai dali alegre, né? É comum isso na sociedade? Agora, isso é uma filosofia? É. As pessoas pensam assim, isso é bom e que deve ser feito? Sim. E pode continuar indo mais para baixo. Assobiar, buzinar para mulher bonita. É comum isso. Os homens pensam que devem fazer isso. São criados numa cultura onde quanto mais mulher você pegar, melhor. Desde criancinha. São bombardeados com isso na cabeça, nos filmes, nos desenhos animados. Eu estava outro dia vendo um desenho com o Matheus, falando, não pode mais. Por quê? A hora que eu, olhando ali, né, o aviãozinho, olha para a traseira da aviãozinha e fala, olha que é esse. E Jesus disse que aquele que alimentar a intenção de cura com uma mulher, adulterou com ela. Você se levanta contra isso? Você engole isso ou você rejeita isso? Você percebe isso? Sair com várias mulheres, matriz, filial, né? Aquela ideia de você ter a sua esposa, mas eu sou tão esperto que eu consigo ter várias e minha mulher nem percebe. Eu posso estar falando aqui, mas de coisas que para nós estão distantes. Talvez não. Talvez você não tenha feito, mas tenha isso na sua mente. E talvez tenha feito isso no passado e não rejeitou completamente depois que veio do reino. E aí fica lá com a sua esposa, fica alimentando pensamento e fantasiando com tudo quanto é mulher que tem por aí. E depois se vangloriar das arruaças com os amigos. E aí pode, tem coisas mais leves, mais pesadas, mas que fazem parte da filosofia. Gozar dos outros quando o time deles perde.
Ah, aí você está exagerando. Não, é uma filosofia do mundo? O que significa isso? Triunfei sobre você, eu sou melhor, você é pior. Nós ganhamos, vocês perderam. E aí você humilha o irmão, você o rebaixa por conta de uma coisa vulgar, vã. E etc, né? Etc. Vamos deixar o etc. Aqui tem outras coisas na lista, mas acho que vocês já pegaram onde que eu estou querendo chegar. O que fazemos? O que está dentro do nosso conjunto de práticas que vem de uma filosofia mundana e o que vem do reino de Deus? O que é gerado por Deus? O que é sadio, o que é santo, agradável, puro, de boa fama, para que possamos assim deixar isso abrigar o nosso pensamento. Amém? Aí ele fala assim: tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo. Esse termo aí, princípios elementares desse mundo, ele vem de uma palavra grega que é estoikeia, de um termo, uma expressão, né, uma frase aqui, estoikeia do cosmo. O que é isso? Que palavrão é esse? Estoikeia do cosmo significa a forma de pensamento, o jeito de ser e de se comportar do mundo, o alicerce da estrutura do mundo. Por volta de 1600, lá no século XV, isso começou a tomar uma forma mais solidificada. E ganhou as mentes das pessoas mais influentes, as salas de aula das principais faculdades do mundo, e começou a se espalhar por todo o mundo, que é o humanismo. Do humanismo derivou o materialismo. Por que o materialismo vem do humanismo? O que é o humanismo? O humanismo, ele rejeita aquela ideia de um Deus central que comanda tudo. Ele tira a esperança que o homem tem em Deus, que Deus vai operar, que vai agir, que vai fazer algo pela humanidade, que tem um propósito, e concentra tudo isso no homem. Ou seja, Deus, se é que existe, não se importa conosco. Nós temos que agir por conta própria. E tudo passou a ser concentrado no homem, no prazer do homem, no bem-estar do homem, no sucesso do homem, nas conquistas do homem, no progresso do homem. E aí se desenvolve toda a ciência, daí se desenvolve depois as teorias da ciência, em que você vê por que todas elas rejeitam um Criador, né? E isso desemboca no materialismo. Por quê? Porque o homem no centro, rejeitando o que é espiritual, ficou só com o material. Então, é importante aquilo que eu toco, aquilo que eu pego, aquilo que eu provo, aquilo que eu experimento, e as sensações que isso produz. E disso desemboca em mais uma tragédia: o hedonismo, que é a busca pelo prazer, pela satisfação. O prazer como a coisa mais desejada, almejada de toda a humanidade. Isso contaminou as mentes dos principais pensadores. Daí as salas de aula de Cambridge, Oxford, Yale, quantas universidades de renome você quiser, e os princípios de filosofia, de religião,
e de todo dia que você quiser tirar daí, ficaram contaminados pelo humanismo. E como isso contaminou as mentes, as universidades, as pessoas que vêm desses meios e entram para os postos de trabalho em todos os setores da sociedade, inclusive nos setores de comunicação, de jornalismo, de entretenimento, vêm com a mente contaminada por isso. Há décadas. E cada vez mais isso vai se impondo. Um império se estabelecendo. Que, na verdade, surgiu lá com aquele querubim que caiu. Agora, como isso chega no popular? Acho que estou no contexto errado para falar desse ponto aqui. Mas eu acho que nós, como líderes nas nossas casas, precisamos também atuar em si. Talvez. Uma das principais ferramentas de destruição da sociedade se chama novela. Eu acredito que você não assista novela. Mas é possível que sua esposa assista. Eu não preciso falar da novela aqui, certo? Preciso falar um pouco sobre novela aqui ou não? De qual delas, né? É que é Duas Vidas, Pecado Capital, né? Mulheres de Areia. Para quem foi lá buscar a Bernardo, ou Copa de 76, eu tenho que deixar tudo no contexto, entendeu? Irmãos, coragem. Para nós tem que ser assim, irmãos, coragem, né? Coragem, irmãos. Citando o profeta Maurão, né? Tudo que você pode imaginar do lixo das vãs filosofias que querem que a gente engula são colocados nas novelas. Ah, mas eu não assisto a novela. Só o telejornal. Amados, eles sabem disso. Eles sabem que a maior audiência está nesse horário. E eles põem os comerciais que têm que causar mais impacto aí. E os princípios pelos quais eles vendem os produtos são por meio de vãs filosofias enganosas. Amém? No Brasil vale tudo, desde que tenha samba, cerveja e futebol. Se você usar qualquer um desses temas, você coloca o que você quiser no meio que a pessoa compra. E mulher, né? O que eu estou falando aqui não é contra a TV em si. Não é contra propaganda em si. Mas o que eu quero levantar aqui diante de vocês é a necessidade de ter um senso crítico diante dessas coisas. A necessidade de nós percebermos que o que estão querendo vender para nós é oposto ao reino de Deus. Um comercial de margarina se opõe ao reino de Deus. Ah, isso agora você vai me desculpar, Ricardo. Como é que se vende as propagandas de margarina? Você já percebeu? Isso, todo mundo acorda feliz, né? Aí, e aquela mesa repleta assim de coisas, uma margarina bem em evidência, o marido dando risada, a esposa dando risada, saindo para trabalhar, o marido fica com as crianças, e não é por aí mais ou menos isso aí? Porque quem é que compra margarina no mercado? Não é a mulher? Então você já põe a mulher realizando seus sonhos, o maridão lá, e a criançada, né?
Aí de repente vem aqui o maridão correndo na praia de calça de amarril, né? Assim, branca, dá um abraço, e aí pôr do sol e vem a margarina. Que filosofia estão tentando passar pra gente? Que tipo de coisa estão tentando fazer que a gente engula? Esse é um padrão de família. E você comendo essa margarina vai ser assim. Ou pior, né? Na verdade, eles querem dizer o seguinte: eles querem que você se identifique com aquilo. E em segundo plano, na sua mente, você fica com aquela imagem marcada. Você, puxa, que legal, né? Se eu acordasse de manhã, tivesse uma mesa dessa, morasse num apartamento onde é tudo assim, branquinho, bonitinho, de linho, de menino, né? E, amados, a hora que você sai para a rua e olha a realidade de 99% da população do nosso país, você percebe que isso é uma grande armadilha. E as pessoas ficam correndo atrás dessas coisas. Outra destruição, porque a destruição ela tem diversos setores que ela quer atingir. Reality show. Ah, mas eu não assisto Big Brother. Ah, mas assiste o outro lá na Discovery, assiste o outro na Home and Health, assiste o outro, né? A podridão da sociedade ganha evidência quando você pega a sociedade e mostra de maneira mais próxima. Por que a internet nos afeta tanto? Porque a internet as pessoas podem expressar o que pensam. Eu posso expressar o que pensa, você pode expressar o que pensa, todos podemos expressar o que pensa, e você tem que depois selecionar o que você pega lá, porque aqui tem muito pensamento podre. Para os homens o apelo é diferente, né? Apela com margarina. Apela por quê? Como é que chama aqueles? Cartão verde, esse programa que tem depois do jogo. E aí bota lá o contexto. É o jogador de futebol que vai lá manifestar a opinião dele. Isso, vai manifestar a opinião dele, a opinião dele, a opinião dele, a opinião, todo mundo dando opinião. Né? Tá fazendo uma sopa de opinião. Eles ditam o que vai dentro da cabeça das pessoas. Mostram o dia a dia. Tem cara de realidade. Sempre tem um para você se identificar com ele. Sempre tem alguém para você se identificar. As pessoas assistem isso, pensam que é assim e assimilam o comportamento. Quer ver um negócio? Estatística. Maternidade. Os nomes das crianças que nascem refletem a novela do momento. Afirmam conceitos de certo e errado. Aberrações são valorizadas e até exaltadas. E aí a coisa vai. Então, amados, cuidado. Cuidado. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Cuidado. Vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo. Nós morremos para esse eixo. Nós estamos mortos para o mundo. Amém? E estamos vivos para Deus. E é em Deus que tem que estar o nosso coração. Eu tenho que ter uma mente exercitada nas coisas de Deus e não nas coisas dessa vida. Bom, acho que esse primeiro tema do mundo já deixei substância suficiente para vocês pensarem. Agora vamos passar para o segundo ponto. Qual que é a outra força coligada a essa?
na nossa sequência aí. Satanás. Efésios 6, a partir do verso 11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa, o que está escrito aí? Luta. Aqui o termo luta é diferente de guerra. O que é luta? Esse contexto de luta está falando da luta que eles tinham na época entre os esportes que eles praticavam, onde as pessoas entravam num corpo a corpo, tipo aquela luta greco-romana, tá? É uma luta que você tem, é pessoal. Juntos temos uma batalha, mas individualmente temos uma luta. A nossa luta não é contra seres humanos. Nossa luta é contra os poderes e autoridades e dominadores deste mundo de trevas. Esse mundo, amados, não está assim à toa. Existem poderes espirituais que dominam esse mundo de trevas. Forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só, por várias vezes, em outras ministrações, eu já procurei passar para os irmãos que nós vivemos em um mundo físico, mas existe um outro mundo paralelo, envolvido nesse que nós vivemos, que não está separado por distância física, lá longe, não, mas estamos envolvidos nele, um mundo invisível, que é o mundo espiritual. Nós, como seres espirituais que somos, temos um corpo físico, mas temos um espírito. Eu sou um espírito que habita no corpo, e essa fusão produz a minha identidade, a minha alma. E você também é assim. E o seu espírito, você, é habitado pelo Espírito de Deus. Agora, isso mostra o quê? Que nós somos seres que pertencem a dois mundos. Um mundo físico, que podemos ver, tocar, tal, material, e um mundo espiritual, que não vemos, mas percebemos. E o mundo espiritual interfere no mundo físico, e o mundo físico interfere no mundo espiritual. Coisas que acontecem no mundo físico têm desdobramentos no mundo espiritual, e coisas que acontecem no mundo espiritual têm desdobramentos no mundo físico. E aqui, quando falamos que existem forças espirituais do mal nas regiões celestiais, estamos falando de exércitos espirituais opostos, adversários ao reino de Deus, opostos a nós. Não podemos ignorar a atuação deles. Muitas coisas acontecem ao nosso redor provocadas pelo mundo espiritual, provocadas por essas forças espirituais do mal, a serviço de Satanás, que é o príncipe das potestades, dos poderes, desses espíritos malignos do ar. Primeira Pedro 5,8, olha só. Lembra que eu falei que
que a principal estratégia de um exército adversário é pegar o seu inimigo de surpresa? Esse texto aqui de 1 Pedro, tal como o de Colossenses, inicia falando o seguinte: estejam alertas, vigiem. Fica aí distraído que você vai ver o estrago que o diabo faz na sua vida. O inimigo, ele fala aqui, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Brinca com ele. Fica distraído que você vai ver. Você já assistiu aqueles documentários lá? Eu ia falar Mundo Animal, para estar no contexto dos exemplos que eu estou dando. Mas vamos trazer aqui para uma coisa mais moderna. Como é que chama agora? Animal Planet, isso. Tá? Animal Planet. É uma coisa. Não, é mundo animal, planeta animal. Né? Você já viu como é que o leão, a estratégia dele para pegar a surpresa? Se ele conseguir chegar naquele, como é que chama aqueles? Gnu, né? Se ele pegar o bichinho desprevenido, já era. Né? Já era. Amados, muitas coisas na nossa vida nos distraem e tiram a nossa atenção. E às vezes o inimigo nos pega por presa. Agora, ele não pega por presa assim. Ah, beleza, agora você aqui, preso. Imagina uma dentada de um leão faminto. Ele chacoalha a cabeça. O exemplo que ele dá é de um leão rugindo, procurando a quem possa dar uma mordidinha. Não, quem possa devorar. Resistam-lhe. De que maneira? Permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando por mesmos sofrimentos. Ou seja, o inimigo está pressionando a igreja como um todo, e ele precisa ser resistido. O Senhor precisa de pessoas que se levantem e resistam ao inimigo, e não permitam que ele devore todos que ele quiser. Muitos têm sido devorados. A impressão que está vendo aqui é você saber que existe outro irmão que está passando a mesma coisa e a luta é de todos. A luta é de todos. Exatamente. Eu estou em luta, você está em luta, irmãos lá no outro lado do mundo estão em luta. Satanás não é onipresente, mas ele tem forças espirituais do mal ao seu serviço. Espíritos malignos, 1/3 dos anjos do céu ficou com ele e compõe essas forças. Ele maquina e age para tentar frustrar todo o intento de Deus. Ele vem para roubar, matar e destruir. Se o ignorarmos, se permitirmos, ele entrará e destruirá tudo. Às vezes a destruição vem como uma mordida de serpente. Está passando, desatento e pá! Aí aquele veneno vai entrando pelo seu ser, vai destruindo você por dentro, e depois na frente você cai e morre.
Porque João 8,44 diz: o diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Ele vai se apresentar para você com algum tipo de filosofia, e você vai falar: é filosofia. Ele vem com filosofia e se embora. E você compra aquilo, acha legal, acha que faz sentido, acha que, olha, é por aí que eu vou me dar bem, né? Eu preciso disso, é um bom projeto de vida, eu acho que isso vai ser bom para mim, para minha família. E aí entro nesse caminho, e aí as coisas começam de repente a estreitar, a apertar, e aí a hora que eu vejo, eu estou numa teia negra toda ao meu redor, me sufocando e me destruindo. Por isso, somando ao que o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Pedro diz: estejam alertas, vigiem. Quando ele está falando sobre os irmãos, tem contenda entre eles, política, né? Porque não ignoramos os seus ardis. E a base para ele. Amém? Então, olha o que eu estou falando, que isso daí surgiu, essa palavra de Paulo, mediante uma situação de contenda entre os irmãos, e Paulo percebeu que isso havia sido produzido pelos ardis de Satanás. Amados, quantas situações não acontecem em nossas famílias provocadas por interferência malignas, espirituais, no relacionamento, nas respostas, nas conversas. Quantas vezes Satanás não nos impulsiona, ou as nossas esposas, ou os nossos filhos, a uma resposta mais dura? Quantas vezes ele não se interpõe, causando confusão? Quantas vezes, amados? É como se ele... Vocês lembram daquela tempestade que pegou os discípulos no barco lá? Né? Às vezes me parece que assim, a nossa vida vai indo bem, Satanás parece que está a quilômetros de distância. E a gente fala: nossa, que bênção, nós estamos desfrutando. De repente, agita-se o mar, e vem, surge uma coisa, e vem outra, e conflito, e aí, né? E a hora que você percebe daquele negócio, aquela situação ruim, e bronca com um, e bronca com o outro, e Satanás ali. Nós precisamos, amados, ter percepção espiritual e atacar o diabo quando ele precisa ser atacado. Tem momentos que não é ele que queremos atacar. Por isso que não é tudo que acontece na nossa vida é o diabo, não é por aí. Mas precisamos ter percepção espiritual e não ignorá-lo. Estar atento. Saber que, além do mundo à nossa volta, que podemos ver, perceber, olhar, existem forças espirituais invisíveis operando e que interferem ao nosso redor e podem chegar às nossas vidas. Amém? Portanto, vigiem, estejam atentos. Não, às vezes a gente vê aqueles filmes onde tem aquelas mesas, né, em que os generais ficam em volta das mesas, que tem um mapa em alto relevo assim da região, e aquele monte de soldadinho, tanto do lado de cá como os soldados do inimigo, e eles ficam considerando as possibilidades e os caminhos por onde o inimigo vem. Então, você olha assim no filme, tem lá toda aquela região, a montanha, o rio, e o exército aqui, considerando todas as possibilidades de ataque. E eles têm que mobilizar as frentes na batalha
para poder ir contra todas as possibilidades que o inimigo tem de ataque. Então, você conhecer, você saber da estratégia do inimigo, não significa que você tem que saber da estratégia do inimigo, significa que você tem que saber por onde existe a possibilidade do inimigo atacar, para você estar pronto para se defender. É isso aí. Amém? Amados, nosso Deus está muito acima de principados e potestades. Jesus dizia assim: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Amém? E Romanos 16, 19b diz assim: quero que sejam sábios em relação ao que é bom, sem malícia em relação ao que é mal, e em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Debaixo dos pés de quem Satanás vai esmagar? Satanás vai ser esmagado? Os pés de vocês. Por quê? Não é uma luta? Não é um corpo a corpo? Existe uma batalha geral, mas existe a luta que você enfrenta contra as forças espirituais. E debaixo dos pés de quem Deus vai esmagar? Dos seus pés. Amém? Então você precisa se treinar nisso, se preparar para essa batalha. Dá uma olhada lá em Efésios capítulo 6, vê a armadura que Deus tem preparada para você. Aí nós não vamos falar sobre essa armadura agora, mas fica como uma lição de casa você olhar lá em Efésios 6 e ver como Deus pode te preparar para enfrentar essa batalha. Tem outras partes das armas na palavra de Deus, não dá tempo da gente abordar isso aqui agora, mas você precisa se preparar para essa luta e precisa treinar o movimento de vitória que você vai fazer. Sabe qual que é? Levanta aí. Em breve Deus vai esmagar ele de que jeito? Então pega e faz assim, ó. Isso. E pisa mesmo. Porque é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Amém? Amém. Você tem autoridade em Cristo para resistir ao diabo. Você tem autoridade em Cristo para repreender e mandar embora de qualquer situação espiritual que aconteça na sua família. Você tem autoridade em Jesus para que, quando identificar uma atividade satânica, você fala: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Fora com os seus artimanhas. Fora com esses seus planos. Eu proíbo você de atuar na minha família. Proíbo você de trazer discórdia com quem? Proíbo você de tocar a mente dos meus filhos. Amém? Pode sentar. Agora, olha só. Nós vamos entrar no segundo assunto aqui. A carne. Nós aceitamos com muita facilidade a atuação do inimigo em nossa casa. Então, lógico que existe, o cara está falando aqui das três forças, né, que mostra mais. Mas não esqueçamos que tem um inimigo real, que é Satanás, que está por trás de tudo isso. E eu noto que às vezes nós aceitamos com muita facilidade. Por exemplo, vou dar um exemplo: um afastamento de um filho da igreja, do Senhor. Lógico, nós não consideramos que é uma questão da decisão dele, da carne, né? Mas existe uma força espiritual contra a nossa família e contra a nossa casa, que nós precisamos tomar uma posição assim. Eu vejo assim, que nós temos vivido um tempo assim, dificilmente eu ouço alguém, irmãos, orar contra Satanás, contra demônios. Nós vamos ficando assim um pouco ignorando assim a astúcia de Satanás, né? A gente ignora que por trás, por exemplo, de um afastamento de uma pessoa da nossa casa, existe uma força espiritual demoníaca tentando destruir nosso filho, nossa filha, e destruir a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério. Agora, o Deus citou uma coisa que está assim: Pedro diz assim: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo.
Se nós estivermos sujeitando a nossa vida a Deus, não tenhamos medo de resistir ao diabo. Amém. Vou prosseguir aqui então. Terceira força que se levanta contra nós: a carne. Romanos 8, do 5 ao 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Pronto, matou. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Esse texto tremendo, demolidor de Romanos, né? Ele fala aqui de duas coisas opostas: a carne e o espírito. Você não consegue combinar elas. E fala que existe uma mentalidade da carne, não é isso? E existe uma mentalidade do Espírito. Vocês percebem que quando eu comecei lá atrás, falando de filosofia, de modo de pensar, não foi à toa. Nós desprezamos a nossa mente. Nós desprezamos a bênção que Deus nos deu de pensar, de raciocinar, de cogitar, e ficamos aí assim, né? Amados, é um ponto de decisão nessa batalha, a mentalidade. Só que esse texto de Romanos, a palavra que é usada aí para mentalidade, ela é muito mais do que a mentalidade. Ela envolve a mentalidade, mas é muito mais do que a mentalidade. A palavra que aparece no original é phronema, em grego. O phronema, ele envolve o aspecto da mente, do pensamento, da mentalidade, mas ele envolve também o aspecto emocional e o aspecto da vontade. Ele é o centro do seu ser como um todo. Essa palavra phronema, ela é usada, por exemplo, quando Jesus diz para Pedro: Pedro, arreda de mim, Satanás, pois você não phronema das coisas de Deus, mas phronema das coisas da carne, não é isso? Dos homens, da carne. Cogitar é um processo de você lidar com os pensamentos, chegar às conclusões. Essa palavra também é usada por Paulo em Filipenses, no capítulo 2, verso 5, onde está escrito assim: que haja em vós o mesmo phronema de Cristo Jesus, sendo Deus, não considerou. O que é o phronema ali? Ali é traduzido como sentimento, não é? Então você percebe que não é só a mentalidade, envolve o sentimento.
envolve muito mais do que isso. É o centro do ser humano, da onde tudo surge. Por isso que, se esse centro tiver inclinado para a carne, ele produz morte. Mas se ele estiver inclinado para o espírito, ele produz vida. O que significa essa inclinação? Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas não sei se é nos mesmos que estavam. Então vamos falar de novo. Vocês, olha só, eu estou nostálgico. Vocês lembram daqueles aparelhos de som antigo que tinha o VU na frente? Lembra que você ligava o som lá, ficava, né? Naquela época o balanço ainda tinha música. Hoje tem música, mas tem o balanço VU, né? É só o balanço. O que acontecia com aquele ponteirinho? Lembra que tinha um ponteirinho assim? Ficava nervoso, né? No meu caso ele era nervosíssimo. O que acontecia com esse... Quanto maior a intensidade da música, mais o ponteirinho ia lá para o lado do vermelho, né? Ou seja, a intensidade do som determinava a inclinação do ponteiro. Trazendo mais para os nossos dias, né, pais, que os irmãos estão acostumados aí, vocês já viram um multímetro? Quem aqui trabalha com eletricidade, já fez instalação elétrica? Você sabe o que é um multímetro? É um aparelhinho retangular assim, que tem, hoje é digital, não era preciso, mas tinha um ponteiro na frente. E quando você plugava o positivo com o negativo no lugar que você queria medir, o que acontecia com o ponteiro do multímetro? Ele media a intensidade da corrente elétrica que havia ali. Tá? Então ele podia ficar um pouquinho, tal, até no máximo. Tá? Se tivesse muita corrente, ele ia estar. Se tivesse pouca, ele media a corrente elétrica. Então o que acontece? A inclinação. O seu cronema, o seu ponteiro, vamos chamar assim. Como é que você inclina o seu ponteiro? Pelo Espírito de Deus. O que determina a inclinação do ponteiro é a intensidade do Espírito de Deus que há em você. Se a hora que pluga o ponteirinho, o medidor, no seu coração, e não tem nada do Espírito Santo, ou que tem é simplesmente insignificante, a inclinação está lá para onde? Para cá. Agora, se você se enche do Espírito, o que acontece? Então, amados, como que mudamos uma situação de carnalidade, uma situação de espiritualidade? Cruz e Espírito Santo. Amém? Uma vida de cruz e uma vida cheia do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo. Aí nós vamos agradar a Deus. Aí estaremos andando no Espírito. Nós não conseguimos andar de uma maneira que agrade a Deus permanecendo na carne. Nós podemos adotar procedimentos e atitudes muito parecidas com aquelas dos que estão andando no Espírito e continuar na carne. Eu só ando verdadeiramente no Espírito numa busca espiritual minha diante de Deus que me enche e traz para mim a vida espiritual poderosa que vem de Deus e enche o meu ser.
e inclina para as coisas de Deus. Não há varinha mágica. É uma busca. É uma busca. E o nosso problema é que muitas famílias, é que os homens têm levado uma vida completamente carnal. Tem a mentalidade voltada para as coisas dessa vida. Fazem um monte de coisas, mas não fazem o que é preciso. Estão desfocados da atuação do Espírito, do agir de Deus. Às vezes se desgastam e fazem muitas coisas, mas não fazem o que é preciso. Não oram com as esposas em situações de conflito. Não intercedem pelos filhos quando o mundo e o diabo pressionam as mentes e os corações dos filhos. Não ensinam a palavra de Deus em seus lares. Muitos nem leem a Bíblia todos os dias. Não procuram alimento espiritual para suprir suas famílias. Não se preocupam em crescer em Deus. Amados, não há mágica. Nós, como maridos, devemos ensinar a palavra de Deus à nossa esposa e aos nossos filhos. Devemos orar em situações de conflitos. Devemos usar armas espirituais. Agora, se a minha mente estiver voltada para as coisas da carne, eu só vou ver aquilo que a carne vê. Se não nos dedicarmos a crescer, a amadurecer, a compreender a palavra de Deus, a ser cheio do Espírito Santo, a perceber como eu posso aplicar a palavra de Deus em todas as áreas da minha família, da minha vida, da vida da minha esposa e dos meus filhos, não vai funcionar. É como se nós fôssemos mendigos espirituais. Você já viu que o mendigo, como é que é? Um pedinte. Às vezes você passa, é uma situação triste, a pessoa está ali, naquele sol, o dia inteiro, pedindo, e vai lá, e fica, e é de manhã, é à tarde, é à noite, mendigando, migalhas. E às vezes nós, diante de Deus, fazemos isso. Nós sentamos, estendemos a mão, ficamos pedindo: Deus, olha para mim, Deus. E não fazemos o que é preciso.
a pessoa trabalharia menos numa profissão. E espiritualmente falando, amados, nós precisamos rejeitar da nossa vida aquela ideia de passividade. A palavra de Deus clama pela nossa ação. Nós somos, vamos chamar assim, empoderados como o Espírito Santo para agir. E aí você vê, às vezes, a situação da família lamentável, uma destruição, uma pobreza espiritual generalizada. E aí você vai conversar com o irmão e você vai aquela frase assim: ah, mas se Deus não fizer, não adianta nada, não adianta eu fazer nada. Amados, e aí fica pedindo: Deus faz, Deus faz, Deus faz. Deus fala: eu faço, mas você não anda, você não se mexe. Amados, Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e não as pratica, não as executa, não as põe em prática, é semelhante ao homem insensato que edifica a casa sobre a areia. Vêm os ventos, vem a tempestade, e é grande a sua ruína. Aí a gente fica assim: Deus faz. E Deus faz: eu vou derramar todo o meu poder. Mas se mexe, obedeça, faça o que é a sua parte, porque se você não fizer a sua parte, o meu poder vai matar você. Porque Jesus também disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade, faz. Então, amados, vocês me desculpem esse parênteses improvisado aqui, mas é isso que Deus está colocando no meu coração. Deus está nos chamando para fazermos o que precisa. Sempre que dizemos que o marido é o cabeça da esposa, que ele toma as decisões, que ele é o responsável pela educação dos filhos, por ministrar a palavra no lar, por orar, por essa questão espiritual, por essa questão de todas as coisas, não estamos brincando, amados. Se não nos movermos em praticar essas coisas, não vai funcionar. Não tem discipulador que vai dar jeito na sua vida se você não obedecer a palavra. Se no dia a dia, quando você tem que orar, você vai assistir filme, você vai assistir jogo de futebol, você vai sair com os amigos, você vai jogar bola, você vai fazer um monte de coisa, a sua esposa fica lá e você não age, não tem mágica, amados. Não é brincadeira, é uma luta. E nós precisamos estar atento para essa luta, porque senão, o fato de eu chegar e dizer assim: ah, eu decidi não caminhar mais com os irmãos. O que significa isso? Destruição, inferno, morte para aquela pessoa. Não é uma a mais ou uma a menos que está aqui. É inferno. E isso é sério. Um filho que se desvia do Senhor, não sei quem tem uma outra opção. É inferno, é morte. É passar a eternidade rangendo os dentes. Eu não estou aqui, mas desculpa, eu estou trazendo isso com essa intensidade
Não sei porquê. Você está porque você tem um coração e ama a igreja. O objetivo é quebrar a passividade. Deus vai querer. Eu gostaria que a gente orasse nesse momento. Eu acho que as coisas estão caminhando naquilo que Deus quer, mas eu acho que o que o Espírito está falando conosco nesse momento exige de nós uma resposta. Nós precisamos tomar uma atitude agora, hoje, nesse momento. Precisamos orar agora, para que Deus faça um milagre. Faça um milagre a partir da nossa disposição de mudar esse quadro. Nós precisamos tomar uma atitude hoje, em nome de Jesus. E eu espero que o Espírito Santo me incomode, te incomode a tal ponto que se você não tomar uma atitude, eu não consiga permanecer ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, amados. Aleluia. Amados, eu preciso continuar, não porque tenho um script aqui para seguir, mas porque eu ainda não liberei o encargo do meu coração ainda, não acabou ainda. Isso que está acontecendo, a intensidade com que Deus está nos chamando, nos faz lembrar de um período da história do povo de Israel, quando eles estavam exilados na Babilônia. E aí Deus despertou o coração de muitos judeus que eles viviam. A cidade de Jerusalém, que era a glória do reino de Davi, onde havia o templo de Israel, que governava a nação de entre os querubins, um trono de poder e glória, um reino espiritual. Aquela cidade havia sido completamente devastada, demolida pelos babilônios. O templo ficou em ruínas e todos os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Em determinado momento da história, Deus aquece corações de alguns homens para voltar lá, viajar 1.200 quilômetros a pé até a cidade de Jerusalém, que estava em ruínas, e ali pôr a mão na massa, trabalhar, cortar pedra, lançar fundamentos e reedificar o templo que havia sido destruído. Templo que denota a presença de Deus, o reino de Deus, para que depois a cidade ao redor pudesse ser restabelecida. Mas foi necessário muito trabalho. Sabe quantos se moveram da Babilônia para essa obra? A gente pensa aquela caravaninha seguindo assim, né? Considerando aí as diferenças de relatos e o que o contexto histórico mostra, a gente pode entender como cerca de 30 mil judeus que foram para lá, para reedificar a casa do Senhor. Amém? Peço que o Senhor nos mantenha alinhados com aquilo que Ele está fazendo, com o fluir da palavra, para que nós possamos atingir tudo o que Ele tem para nós nessa manhã. Ainda não chegamos no final da primeira parte, temos o almoço aí. Eu estava conversando com o Rubinho, acho que nós vamos concluir essa primeira parte agora e depois a gente retorna à tarde. E provavelmente nós vamos ter um tempo em grupos.
onde eu gostaria que os irmãos se dividissem em pequenos grupos para refletir sobre alguns temas e orar, interceder uns pelos outros. Mas vamos prosseguir por enquanto para concluir essa questão da terceira força que se levanta contra o cumprimento do propósito eterno de Deus. A carne. E aí nós paramos em um ponto que chama a nossa atenção para fazermos aquilo que é preciso, para praticarmos aquilo que a palavra de Deus diz que temos que praticar, para obedecermos os princípios que Deus estabeleceu para obedecermos, para não negligenciarmos os seus mandamentos, para conhecermos por meio da palavra qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, para as vidas das nossas esposas e dos nossos filhos, e nos fortalecermos em espírito. Porque se não nos fortalecermos em espírito, a carne vai prevalecer. E ela prevalecendo, ela vai dar o seu fruto. Ela vai produzir as suas obras. Alguns já tendo andado em espírito, hoje andam na carne. E precisam reverter isso nas suas vidas. Porque se permanecermos distraídos, negligenciando a palavra, negligenciando o que Deus tem nos mostrado, mendigando, o que nós vamos colher é fruto das obras da carne. E as obras da carne são manifestas, está lá em Gálatas 5, não é isso? Não sei quantos conhecem lá, e começa lá. As obras da carne, aí mostra. Imoralidade sexual. Começa com isso. Imoralidade sexual. Aí você pode puxar toda uma lista. Que pode começar com pensamentos impuros com relação a mulheres. Que pode passar por pornografia na internet, por filmes, por adultério, por outras coisas mais, e é fruto da carne. Amado, se você tem dificuldade com relação à pornografia, novamente, não existe mágica. O que existe? Cruz. Existe Romanos 6. Não vos apresenteis ao pecado. Não apresenteis os vossos corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Precisamos dizer não. E não ir até essas coisas. Sabe como que você peca quando acessa a internet para ver pornografia? A hora que começa o problema, não é a hora que você está lá, é a hora que vem o pensamento no seu coração. Que surge aquela imagem, que vem aquele desejo, que leva você a ir lá sentar para acessar aquele negócio. Você começa a vencer quando mata o desejo, quando mata a imagem que vem na sua cabeça. Antes dela dar fruto, antes dela levar você para frente do computador. E ainda que tenha levado, se você perceber, resiste, sai dali. É algo muito prático, amados. É dizer não. É não se andar com isso. É um imã. Se você ficar diante dele, vai atrair você e vai grudar em você. E vai te contaminar. E vai te afastar de Deus. E vai nublar a sua visão espiritual. Vai te sujar. E o que você vai precisar fazer? Arrependimento, confissão, perdão, recuperar o espaço perdido, estabelecer novamente os marcos, crescer de novo e tal. É como aquele lutador que leva uma moqueta de frente, assim, cai,
aí você vai precisar levantar e se pôr de pé novamente. O Espírito Santo nos ajuda, Ele nos consola, Ele nos ajuda a vencer isso, nos restabelece, cura o nosso coração e nos perdoa. O Senhor nos perdoa pelo sangue de Jesus, mas não podemos ignorar que há prejuízo. Amém? Depois, impureza. Impureza, o que é impureza? Impureza é mistura de coisas malignas nas coisas boas. Fica impuro. Então você percebe, por exemplo, que às vezes tem irmãos que gostam de ir lá, e de servir, e de fazer, e de ajudar, e tal, e carregar mudança, e muitas coisas e tal, e estão servindo coisas boas. Mas no meio de tudo isso, piada sem graça, conversas vãs, críticas a outros irmãos, vulgaridades, semeia discórdia, mistura, impureza, carnalidade, libertinagem, que é o mau uso da liberdade, idolatria, ou bolatria. Hã? É, bolatria. Bolatria. Eu lembro uma vez que um irmão, uma situação na casa dele, onde a esposa reclamando que não tinha dinheiro nem para comprar o absorvente, e o irmão me aparece com uma camisa do time original, que pagou 100 e não sei quantos reais na época. Bolatria. Feitiçaria, não sei quantos recorrem a isso. Rebeldia está dentro da feitiçaria, não é isso? Falou? Exatamente. Ódio, discórdia, ciúme, ira. Isso aqui acontece nos relacionamentos de marido e mulher. Discórdia, ciúme, ira. E já viu como é que fica o relacionamento se a carne pode aparecer? Qualquer coisa que acontece, ciúme, velho. Às vezes, e aí os irmãos entendem o que eu vou falar, eu digo o seguinte, que aonde não há ciúme, não há o verdadeiro amor. Porque o Espírito Santo zela por nós com terno ciúme. Porque é dele e ele quer manter aquilo só para ele. Esse tipo de ciúme nós temos que ter pelas nossas esposas. Ela é minha, é a pomba formosa que me foi dada para cuidar. É a minha esposa. E aqui ninguém tasca, aqui ninguém põe a mão. Eu tenho que ter esse senso de ciúme terno no meu coração, de proteção, de cuidado, de cercá-la contra todo tipo de ataque do mundo. Mas não aquele ciúme doentio. Discórdia, ira, egoísmo, gasta com o que não deve, não se preocupa com a família. Às vezes, para satisfazer seus desejos de criança frustrada, compra um monte de brinquedo e a família vai ficando só fala. Marmanjão brincando com brinquedo de criança e a família, um abraço. Destrói a situação financeira. Por quê? Pensa em si mesmo, gasta o dinheiro com aquilo que ele quer, com aquilo que é bom para ele, e não pensa nos outros. Dissensões, facções, invejas, embriaguez, que é o uso excessivo do álcool, orgias,
e coisas semelhantes, e a lista vai por aí afora. Novamente, amados, vem a palavra apostólica para nós. Cuidado, vigiem, estejam alertas. Amém? O Senhor está nos chamando para um momento de reconstrução. E isso vai exigir de nós postura séria diante da batalha que estamos enfrentando. Aqui nós colocamos 3 forças coligadas contra nós: o mundo, Satanás e a carne. As forças espirituais da maldade, o mundo e a carne, estrategicamente coordenados por Satanás para vir contra o reino de Deus e causar destruição, para que Deus não atinja o seu propósito. Mas retornando ao texto que nós abrimos a reunião, de Isaías 46:10, Deus dizendo: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Nenhum ataque de Satanás pega Deus desprevenido. Ele tem um plano, está desenrolando o seu plano, e desde já Ele nos faz conhecer o que vai acontecer lá na frente, porque nada pode abalar o seu plano. Digo, meu propósito permanecerá em pé. Farei tudo o que me agrada. Amém? Glória ao Senhor. Vamos ficar de pé, concluir esse tempo, e depois do almoço nós retornamos para a segunda parte. Aleluia. Aleluia, Senhor. Agradecemos a Ti, ó Deus. Agradecemos a Ti, porque a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a rocha. Pai, nessa manhã nós reconhecemos o impacto da Tua palavra no nosso coração, produzindo em nós uma mudança profunda, Pai. E nós queremos nos render à obra do Teu Espírito nesses dias. Queremos, ó Pai, como cabeças da nossa família, ou até como jovens que estão sendo preparados a assumir a função de cabeça, queremos, ó Deus, nos desvencilhar de tudo aquilo que nos atrapalha, do pecado que tão de perto nos rodeia. Queremos, ó Deus, encarar com seriedade a Tua palavra, obedecer a Tua palavra. Queremos reconhecer a necessidade de sermos empoderados pelo Teu Espírito Santo para fazer a Tua obra. Reconhecemos, ó Deus, que no Senhor temos tudo o que precisamos. Reconhecemos, Pai, que temos vivido uma vida de migalhas, ó Pai. Queremos deixar de ser pedintes, mendigos, e passar a ser trabalhadores na Tua obra, Pai. Pessoas que colhem o fruto do seu trabalho espiritual. Pessoas, ó Deus, que se engajam na obra do Senhor, pela sua causa, pela sua vida, pela sua família, pela igreja. E queremos estar, ó Pai, nesses dias, completamente voltados para Ti. Nós, ó Pai, dizemos ao nosso coração: consagra-te ao Senhor, dedica-te ao Senhor, seja ocupado somente pelo Senhor. E dizemos às nossas mentes que sejam santas, que sejam limpas, que sejam afiadas para pensar e raciocinar na direção do Senhor. Abrigamos na nossa mente só as coisas que dizem respeito à Tua palavra, ao Teu reino, e rejeitamos qualquer acesso maligno a ela. Nós queremos dar ao Senhor todo o nosso ser, dar ao Senhor toda a nossa vida, para que o Senhor venha estabelecer definitivamente, por meio do Teu Espírito, o Teu reino sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.